Início ao segundo painel, agradecendo pelo inspirador e rico debate do primeiro painel, onde falamos sobre parceria, cooperação, melhoramento contínuo e alinhamento de objetivos e estratégias, como legado dos primeiros 5 anos do regime de partilha da produção. Eu agora vou dar início ao segundo painel e convidando ao palco o presidente da Pré-Sal Petróleo, Ibsen Flores Lima, que vai nos contar sobre as perspectivas dos contratos de partilha da produção para os próximos 10 anos. Bom dia a todos e todas. É um prazer e uma honra ter vocês aqui hoje, quando a gente está comemorando, né, os 5 anos dos contratos de partilha, né, do regime de partilha e da nossa empresa Pré-Sal Petróleo. Eu vou compartilhar com vocês, então, alguns resultados, né, desses 5 anos, já resultados numéricos. A gente fez um trabalho em parceria com a EPBR, né, liderado aqui pelo Felipe Maciel, quem eu agradeço também o trabalho e a disposição de fazer esse trabalho junto conosco, e a gente conseguiu fazer algumas projeções dos resultados futuros, né, projeções do que vai acontecer com esses contratos de partilha, esses 14 contratos de partilha que a gente tem pela frente. Então, o próximo slide, por favor. Bom, hoje nós temos 7 contratos assinados, né, e vamos ter mais 7 a partir agora de dezembro. Com esses, na segunda e terceira rodada, a gente trouxe mais 2 operadores, né, a Shell e a Equinor, e agora, nessa quinta rodada, a gente trouxe mais 2 operadores, né, a ExxonMobil e a BP. A gente, já no primeiro debate, a gente já percebeu, né, o enriquecimento que essa diversidade de operadores, de empresas de classe mundial traz para o nosso país em termos de tecnologia, em termos de modelo de gestão, modelos de implantação de projetos. E o papel da Pré-Sal Petróleo nesse contexto, ele acaba sendo único e enriquecedor, porque a gente consegue absorver e até podemos compartilhar entre as diversas operadoras, os diversos consórcios, as tecnologias e modelos de gestão, as boas práticas da indústria, acabam que a gente consegue, já no primeiro debate, a gente já conseguiu ver que temos um rico manancial aí de informações e modelos para trabalhar, tanto tecnológico como no modelo de gestão. E nós pretendemos, né, nessa sequência aí de melhoria contínua aí da nossa indústria no país, exercer esse papel ajudando a fazer essa melhoria contínua que traz resultados bons para todos, tanto para a indústria quanto para o governo, com a maximização dos resultados desses projetos. A gente pode pensar aí num próximo evento, né, num próximo fórum, daqui a um ano, por exemplo, de trazer esse trabalho, né, de boas práticas compartilhado entre os diversos consórcios. Próximo, por favor. Bom, além dos 5 operadores, né, a gente viu a importância de ter parceiros não operadores. A gente, nesses 14 contratos, por coincidência, são 14 empresas, né, 5 operadores e 9 não operadores, empresas do mundo inteiro, empresas da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, com culturas e tecnologias bem diversificadas, que vão certamente continuar a acrescentar, a enriquecer a nossa indústria com tecnologia e conhecimento. Próximo, por favor. Bom, falando um pouco dos números, né, que a gente já teve, e na sequência vamos falar das projeções que elaboramos. A gente, nesses 5 leilões, foram adquiridos, foram pagos bônus da ordem de 31 bilhões de reais. Tem investimentos previstos só no programa exploratório mínimo
parte já realizada e parte a realizar nos próximos 3, 4 anos, da ordem de 3 bilhões de reais. Próximo, por favor. Já se falou muito aí das atividades, né, dos consórcios de Libra, norte de Carcará. A gente vê que tem muita atividade, né, os projetos para satisfação aí da ANP e de todos nós. Esses projetos têm uma característica muito grande de aceleração, tanto Libra quanto os mais recentes iniciaram e estão iniciando muito acelerados. Já foi falado bastante de Libra, não vou repetir. Com 5 anos de contrato já tem um FPSO em produção já há 1 ano e já contratado um segundo FPSO, esse de grande porte, e já se fala em contratar no próximo ano já um segundo FPSO e assim por diante. A Libra está acelerado em implantação de um projeto de desenvolvimento da produção de grande porte. Já norte de Carcará e Peroba, né, os dois da segunda e terceira rodada, já tem poços em perfuração, os 2 projetos já têm poços em perfuração. O primeiro poço exploratório já está em perfuração, já foi também exemplificado aqui no primeiro painel, e os outros contratos já têm previsão, já têm atividades intensas aí de contratação, licenciamento ambiental, e já estão também com previsão de perfuração do seu primeiro poço já no primeiro semestre aqui de 2019. Próximo, por favor. Bom, essa atividade intensa, então, nós projetamos uma produção a partir até 2028, né, chegar a uma produção de 2 milhões de barris por dia nesses projetos. Essa projeção foi feita baseado no histórico, né, de sucesso exploratório do pré-sal como um todo. Nós simulamos e extrapolamos isso para os novos contratos, dos quais 2 milhões de barris por dia, dos quais 250 mil barris serão a parcela da União. Então, a Pré-Sal Petróleo vai ser uma empresa, só com esses 14 contratos, sem falar dos novos contratos, excedentes, exceção onerosa, etc., é uma empresa de 250 mil barris por dia no país. Próximo, por favor. Bom, a curva de produção prevista, então, nesse cenário, né, tem esse perfil, né, aumentando bastante acentuadamente a partir de 2021, com a entrada do primeiro FPSO de Libra, e assim por diante com a entrada dos outros FPSO de Libra e também dos FPSOs que eventualmente virão dos outros contratos, né, chegando em 2028 a 2 milhões de barris. Próximo, por favor. Bom, mas essa produção ela vai se dar, então, a partir de investimentos da ordem de 144 bilhões nesses próximos 10 anos, tanto em exploração quanto em desenvolvimento da produção, dos quais 50 bilhões serão em plataforma, 43 bilhões em sistemas submarinos e outros 50 bilhões na construção de poços. Próximo, por favor. Aqui, mostrando também o perfil da curva de investimentos previstos aí, projetados para esses próximos anos. Os próximos 2 anos aí num patamar de 7 bilhões de dólares por ano, mudando para um patamar de 10 a 11 nos outros 3 anos, até 2023, e dobrando no triênio, aí, quadriênio de 24 até 27, acima de 20 bilhões. Aqui a gente já percebe, né, que é importante a política de novos leilões para que esses investimentos se perenizem e a indústria se mantenha ocupada, os fornecedores de equipamentos e serviços se mantenham mobilizados e ocupados no país, enfim, para que a gente consiga ter a indústria sempre pujante e funcionando como a gente gostaria de ver, a gente quer ver, né? Próximo, por favor. Bom, só falando em números aí de equipamentos e sistemas, a gente imagina aí alguma coisa em torno de 19 FPSOs nesses 14 projetos, com cerca de mais de 300 poços produtores, injetores e seus sistemas submarinos
junto, né? Além dos 11 postos exploratórios mínimos do programa exploratório previsto. Próximo. Bom, para finalizar, a palestra é bem rápida, que a gente quer mesmo é fazer o debate, esquentar aí o debate aí com o grupo. A gente tem previsto, né, através desse calendário de leilões, uma sexta rodada em 2019, além do excedente da sessão onerosa. Se prevê para 2020 mais uma rodada, 2021 mais uma rodada, enfatizando que a gente precisa ter a política de continuidade dessas rodadas para os próximos anos. Então, agradeço aí a presença de vocês, a atenção. Chamar a Maria Luísa aí para continuar aí o nosso cerimonial. Muito obrigado. Ibsen, gostaria de convidá-lo, Ibsen, a permanecer no palco para o debate, por favor. Nesse momento, para participar do debate, convido ao palco Adriano Bastos, presidente da BP Energy. José Mauro Coelho, diretor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética, EPE. Luiz Carvalho, analista sênior de Petróleo e Gás do Banco UBS para a América Latina. O moderador deste painel será o jornalista Felipe Maciel, editor-chefe do portal EPBR, a quem também convido ao palco. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Queria começar agradecendo ao pessoal da Pré-Sal Petróleo, ao Ibsen, a toda a equipe, a Maria Luísa, a André, o pessoal que trabalhou com a gente. Foi um trabalho árduo aí, a gente trabalhou tarde até vários dias, o Jason também, todo mundo tentando fazer uma projeção bacana aí para os dados que a gente tem pela frente na partilha da produção. Dado esse recado, eu queria avisar que a dinâmica é a mesma do painel anterior. A gente vai abrir com considerações iniciais de cada um, 5 minutos para cada um, e depois a gente começa o nosso bate-papo. Quem tiver perguntas para enviar para a gente, por favor, faça por escrito. Se tiver o meu celular, pode mandar no WhatsApp, que eu pergunto também. Bom, eu queria conversar com você, Adriano. A gente tem uma perspectiva, pelos números que foram apresentados, não só nesse painel, como no painel anterior, que a partilha de produção, esses 14 contratos, serão, na próxima década, a principal fronteira exploratória e de desenvolvimento da produção do país. Como é que a BP, que é uma empresa que vem está chegando agora nesse modelo Obrigado. Nesse modelo de contrato no Brasil, como é que vocês enxergam os desafios de estar nesse modelo? Como é que vocês vão enfrentar esses desafios que estão aí pela frente? E aí você inclui os seus 5 minutos iniciais na minha pergunta. Obrigado. Obrigado, é oportuno. Obrigado pelo convite, Ibsen. É um grande prazer. Primeiro, a BP está no Brasil, a parte de exploração e produção, desde 1970. Então, se eu não estou enganado, nós fomos a primeira empresa a assinar o contrato de risco com o governo brasileiro. Então, o desafio não é novo. A partilha, ou o sistema de partilha, nós não vemos como desafio, nós vemos como oportunidade. Tem sido, Peroba tem sido o nosso laboratório, o qual agradeço a Petrobras a oportunidade de trabalhar junto, né? O Petrobras é o nosso parceiro, a CNPC, e pegamos muito aprendizado de Libra. Tivemos a oportunidade de aproveitar todo o trabalho feito anteriormente. E nós vemos foi bem colocado, um ambiente de colaboração, né? De tentar resolver os problemas inerentes a esse contrato, a qualquer contrato, né?
da melhor maneira, a maneira mais positiva possível. E com a ajuda tanto da Petrobras, CNPC e da PPSA, nós conseguimos começar a furar o poço antes dos 9 meses depois de assinado o contrato. Então, mostra o esforço dos vários grupos de materializar esse projeto, de antecipar a produção. Nós conseguimos também outras 3 áreas, né, 2 também com a Petrobras, né, que é Alto Cabo Frio Central e Dois Irmãos, e temos o terceiro, que é a Pau Brasil, onde nós temos a CNOOC e a Ecopetrol como parceiros, que vamos aproveitar esse aprendizado de Peroba e Alto Cabo Frio também para acelerar esse processo. Em vez de desafio, é oportunidade. Cada contrato, cada regime te oferece algumas oportunidades e outros desafios. E você utilizar lições aprendidas para uma melhoria contínua é a maneira que nós atacamos a cada um desses, né? E agradecemos muito a oportunidade de estar no Brasil, participar dessa província, que é uma província bastante atrativa, que precisa, nós precisamos continuar a trabalhar. Tá? Muito obrigado. Continuar a trabalhar as condições para elas continuar sendo competitivas. Isso é uma mensagem muito importante. O trabalho feito até hoje pelo ministro, pelo Márcio, por Décio e todos os outros que eu não vou citar porque eu vou acabar esquecendo alguém, foi muito importante. Nós conseguimos nos últimos 2 anos mais do que nós conseguimos nos últimos 20. Precisamos continuar porque temos outros competidores, né? E os competidores, como eu falo, o meu maior competidor não são as outras operadoras, são a própria BP em outras áreas do mundo. Precisamos continuar sendo atrativos para que os nossos projetos sejam sancionados. Então, com o momento que nós já temos na indústria, precisamos continuar, precisamos colocar mais energia, resolver alguns entraves que ainda nós temos que ser resolvidos, para que a gente consiga avançar aqui no Brasil. O Adriano foi na risca ali no tempo, hein? Vou cobrar essa Britânico, educação britânica. vou cobrar essa pontualidade de todos. Zé Mauro, eu queria agora... a gente vê a IPE fazendo muitas projeções e olhando muito para esse mercado. Queria que você fizesse o seu recado inicial, vamos dizer assim, e falasse um pouco também dessas projeções, como é que vocês estão vendo isso, o mercado e essas áreas da partilha aí para frente. Tá ok. Bom dia a todos. Inicialmente quero cumprimentar o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, saudar também os integrantes do painel, nosso palestrante Ibsen Flores, nosso moderador Felipe Maciel e nossos palestrantes Luiz e Adriano Bastos, né? Também cumprimentar os demais diretores da PPSA, nossos amigos Leandro Leme, Paulo Carvalho e Hércules Ferreira, e agradecer o convite da PPSA para que a empresa de pesquisa energética, aquela empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né, e que faz os estudos relacionados ao planejamento energético brasileiro, e entre eles as projeções de oferta e demanda, né, pudesse estar participando desse importante debate. Então, a primeira coisa importante, Felipe, como você colocou, realmente uma das atribuições da EPE é olhar do ponto de vista de planejamento energético, né, e com os nossos modelos e informações que temos, nós fazemos aí as projeções de produção de petróleo, de gás natural. E quando nós olhamos 10 anos à frente, em relação a petróleo, nós vemos um país que produziu em 2017 2,6 milhões de barris de petróleo, e para 2027, né, os nossos estudos mostram uma produção de algo em torno de 5,1, 5,2 milhões de barris de petróleo. Ou seja, praticamente nós dobramos aí a produção, e eu sempre gosto de dizer o seguinte: se é 5,1, se é 5,2, se é 5,5, não importa. O que importa é que a nossa produção cresce muito, né? E não só cresce de petróleo, mas cresce também de gás natural. Quando nós olhamos gás natural,
Se eu falar de produção líquida, aquela produção onde nós já tiramos, né, já tiramos a queima, a reinjeção e também o consumo próprio das plataformas, nós saímos de 65 milhões de metro cúbico dia em 2017 para algo em torno de 111 milhões de metro cúbico dia em 2027. Também um avanço bastante significativo. Então, isso nos mostra como nós vamos ter o desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural no país. Como já foi dito aqui também, nós vemos a importância dos contratos no regime de partilha de produção. Ibsen colocou aqui, né, foram 5 rodadas de partilha de produção, com 14 áreas arrematadas. Colocou também, importante a gente ressaltar isso, né, nessas 14 áreas arrematadas foram arrecadados só de bônus de assinatura 31 bilhões de reais. A EPE fez uma projeção com que nós projetamos de volume só dos regimes de contrato de partilha de produção até 2027, a arrecadação de royalties, só de partilha de produção e só até 2027, 44 bilhões de reais. Né? Então, tudo isso nos mostra, né, a grandeza que nós temos na mão nesse play do pré-sal. Importante notar também que com essa produção que nós vamos ter lá na frente de 5,1 milhões de barris de petróleo, o Brasil passará a estar entre os 5 maiores produtores e 5 maiores exportadores de petróleo no mundo. Isso muda completamente a inserção do país nessa geopolítica mundial do petróleo. Nós passamos a ter uma importância muito grande, não só como produtor, mas principalmente como exportador. Entrando um pouquinho mais nos contratos de partilha, eu queria ressaltar também, né, o que nós já temos aí mais avançado, né? Mero declarou comercialidade aí, em novembro de 2017, já tem uma produção média aí de algo em torno de 43 mil barris de petróleo por dia. E para a gente ter uma estimativa de quão grande é isso, né? A EPE faz uma projeção da produção de Mero para 2027, só Mero, só o campo de Mero, de algo em torno de 700 mil barris em 2027. E se nós considerarmos toda a área de Libra, okay, em 2027, algo em torno de 900 mil a 1 milhão de barris de petróleo por dia. Né? Então, a gente vê que só uma área, qual é o potencial dessa área? Né? Outro dado importante é que quando nós analisamos esses 5,1 milhões de barris de petróleo em 2027, 4 milhões é pré-sal. Então, para nós vermos a importância que esse play pré-sal vai ter nessa produção total. Né? Então, 4 milhões pré-sal, 1 milhão pós-sal, e, infelizmente, a nossa produção em terra continua pequena, aí, algo em torno de 110 mil barris. E desses 5,1 milhões de barris de petróleo em 2027, algo em torno de 25% disso é a produção proveniente dos contratos de partilha de produção. Né? Algo em torno lá de 1 milhão a 1,3 milhões de barris por dia, lá em 2027, como o Ibsen também já colocou. Então, claro, se nós fizermos uma projeção mais à frente ainda, é claro que né, o contrato de partilha de produção, a produção, os volumes de petróleo provenientes desses contratos serão maiores ainda. Né? Então, isso nos mostra o quão importante é o pré-sal, quão importantes são os contratos que são provenientes do regime de partilha de produção. E, para finalizar, dizer esse mantra que todo mundo já repetiu aqui, né? A importância de nós darmos sequência, continuidade aos leilões de blocos exploratórios de petróleo, não só os leilões, mas que o CNPE possa dar continuidade também ao cronograma desses leilões, temos eles previstos até 2021, mas que nós possamos ter isso mais para frente também, para que possamos ter uma previsibilidade desta produção e para que a indústria efetivamente se mobilize e continue mobilizada no país. Então, eram essas minhas palavras iniciais. Destacar o papel e a importância da APPSA dentro desse cenário de produção de petróleo no Brasil, em especial nos regimes de partilha de produção, seja na gestão dos contratos, propriamente dito, seja na gestão da comercialização do petróleo e gás natural da União, e também aí nos acordos, né, de individualização da produção. Né? Então, parabenizar a APPSA, não só por esse fórum, que eu acho que é muito oportuno e é muito importante essa discussão, como também pelo trabalho que ela vem fazendo ao longo desses 5 anos. Então, parabéns à APPSA pelo fórum e pelo trabalho que vem desenvolvendo. Muito obrigado. Obrigado, João.
Bom, vamos ouvir agora, então, o Luiz, que pode dar uma visão para a gente do investidor, né? A visão de quem... Vou tentar. Né? De quem tem o dinheiro para esses projetos, que, pelo que a apresentação do Ibsen aí mostrou, vai demandar um investimento pesado. Né? Bem, bom dia a todos. Ibsen, obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar com vocês aqui, Adriano, Zé, secretário Márcio, Felipe, diretor. Eu acho que, primeiro, gostaria de falar que eu fico muito feliz de estar representando aqui a área financeira num evento, eu diria, estritamente da indústria, né? E eu acho que essa interlocução da parte financeira, dado esse montante que o Ibsen acabou de colocar aqui, e que a Petrobras vem divulgando nos próprios planos estratégicos, a quantidade de dinheiro que a gente vai, vamos dizer, que esses investimentos vão requerer, eu acho que é muito importante ter essa interlocução com a parte financeira para a gente saber até onde pode ser gargalo ou onde é que a gente pode ter oportunidade. Eu acho que, olhando um pouco do que você colocou, Felipe, quando a gente vai lá para fora e tem contato com os investidores, eles enxergam o Brasil como uma super oportunidade. Eu estava conversando com alguém antes aqui do evento e, por coincidência, eu estava no México no dia seguinte à eleição aqui do segundo turno, e foi exatamente o dia que o presidente eleito no México, né, o Obrador, anunciou um cancelamento de um projeto super importante de um aeroporto lá, e depois disso, agora fez com o setor de bancos, agora recentemente essa semana anunciou revisão dos contratos de mineração e disse durante a campanha que efetivamente faria a mesma coisa com os contratos com a Pemex. Estive na Argentina há pouco tempo atrás, a situação no país, pelo menos economicamente, é desafiadora, uma inflação rodando a um nível muito alto. O que eu quero dizer, acho que voltando um pouco do ponto do Adriano aqui, é que acho que todos os investidores que a gente tem contato lá fora, eles veem o Brasil como uma super oportunidade, com potencial não só do lado geológico da história aqui, acho que talvez Mero, como foi colocado aqui, talvez seja o maior poço produtor hoje, do ponto de vista de produtividade offshore no mundo, o pré-sal com uma produtividade enorme, então existe de fato muito interesse. A gente tem uma mania de olhar tudo que está de errado aqui também, né? E aí eu acho que talvez a presença do Márcio aqui seja importante. A gente estava falando um pouco antes de 2 anos atrás, quando vocês entraram lá no Ministério, de quanto a gente avançou, né, de todas as medidas que foram feitas para tentar resolver, e acho que a ANP foi muito importante também, na questão do conteúdo local, na questão do calendário de leilões, resolver o problema da exclusividade da Petrobras, né, dar o direito de preferência, não a obrigatoriedade. Isso, de fato, trouxe muito interesse, não só acho que das operadoras, mas dos investidores, de fato, de aportarem dinheiro aqui. E eu acho que a gente tem que, de fato, reconhecer que, apesar de N espaços para avanço que ainda existem na indústria, acho que tem muita coisa boa aqui, né? Tem muita coisa que está bem feita, que a gente tem um modelo de leilões aí efetivamente colocado pela ANP bastante robusto, efetivamente muito avanço foi feito nos últimos 2 anos, mas eu acho que a palavra aqui, a gente escreveu isso, talvez seja um pouco do chavão, é a questão de continuidade. Acho que o que o investidor de fato preza, do lado das operadoras, aí, o risco geológico eles entendem melhor do que ninguém, o risco financeiro, os investidores financeiros também entendem. A única coisa que todo mundo de fato quer é segurança jurídica, é continuidade, que não haja mudança de contratos, que não haja reviravolta no meio do caminho. Então eu paro por aqui nesse momento inicial. Obrigado. Tá certo, Luiz. Obrigado. Ibsen, eu queria voltar, então, agora você. O Adriano falou uma palavra que eu acho que a gente pode guardar para usar em várias oportunidades aqui, que é oportunidade. Como é que a Pré-Sal Petróleo enxerga esse momento da chegada de novos operadores, a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de trazer outras culturas, de trazer outras referências de trabalho para a empresa? A gente enxerga com muito bons olhos. Nós, como eu falei rapidamente na apresentação,
tem sido, né, a partir desse ano de 2018, né, muito rica a experiência com os novos operadores. A gente tem percebido, né, que os diferentes modelos de gestão das diversas empresas, com suas culturas, além dos conceitos de tecnologia, né, que cada empresa acaba desenvolvendo o seu, em função da sua história, dos desafios que enfrentou tecnológicos ao longo da sua vida, a gente tem visto, né? E tem sido assim, muito prazeroso para nós, né, que somos profissionais da indústria do petróleo e que vivemos a vida inteira nisso, chegar a essa altura da vida profissional e ver que ainda temos muito a aprender, né? E estamos aprendendo. Eu estou achando muito bom. E como eu também passei rapidamente ali, e nós, da PPSA, temos uma oportunidade, né, usando a palavra-chave aí do momento, de absorver essas experiências e poder disseminar entre os diversos consórcios essa experiência, e a gente pretende exercitar isso bastante ao longo dos próximos anos. Já no ano que vem, a gente pensa num fórum onde a gente vai ter uma dinâmica, pode ter uma dinâmica onde essas experiências devem ser compartilhadas, para que então os consórcios absorvam e vejam então um cenário de melhores práticas aí da indústria aplicadas aí no processo de partilha, que no final vai ser ganho para todos, né? Os consórcios reduzem custo, desenvolvem tecnologia, aceleram suas implantações, e com isso o óleo-lucro aumenta e aumenta para todos, né? A parcela da União também aumenta, enfim, se reduz riscos, né, de implantação de projetos e etc. Então, estamos vendo com muito bons olhos e vamos aproveitar essa oportunidade. Essa é a questão de aproveitar a oportunidade na indústria do petróleo. A gente tem aí toda a discussão da transição energética, de até onde a gente vai conseguir aproveitar o óleo que tem lá. O diretor trouxe aqui um número extremamente relevante de royalties, que é o que, no fim das contas, chega para a sociedade e que chega para a pessoa no bairro, na cidade. Mas você falou uma questão muito relevante, que é a questão da exportação do óleo. Dá para prever quanto a gente pode estar exportando de petróleo no futuro a partir desses contratos de partilha? Felipe, 2 pontos. O primeiro é o royalties, né, que é importante, mas eu acho que eu queria fazer um contraponto aí. O royalties é importante, as participações governamentais, de uma forma geral, elas são importantes, mas eu, particularmente, acho que mais importante do que tudo isso é o dinamismo que nós damos à economia, né? E aí gera emprego, gera renda, é o comércio que funciona, né? Se você olhar, por exemplo, hoje, Macaé, por exemplo, né? Talvez o problema deles não seja, né, a arrecadação de royalties, que também mas o principal é a economia que deixou de girar, né? Então, isso é de fundamental importância. Isso é um ponto. A outra pergunta que você fez em relação à exportação de petróleo, sim, é possível a gente prever essa exportação. Claro que aí nós temos que analisar o que nós estamos vendo de produção futura e também o que nós estamos vendo de capacidade de processamento, de refino no país. Como é que nós estamos vendo isso? Primeiro, a produção, a oferta de petróleo é essa que eu te falei, 5,1 milhões de barris de petróleo lá em 2027. E como é que nós vemos a capacidade de refino no Brasil? Hoje nós temos uma capacidade de refino de algo em torno de 2,4 milhões de barris de petróleo, 98% dessa capacidade de processamento está na mão da Petrobras, correto? Quando nós olhamos o horizonte decenal, por uma série de motivos, nós não vemos investimentos fortes em refino no Brasil. Consideramos aí no horizonte decenal apenas no finalzinho do horizonte a entrada em operação do segundo trem da RENEST, da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que agrega pouco ao refino como um todo. Então, nós deveremos estar lá no final do horizonte, com uma capacidade de processamento de 2,4, 2,5 milhões de barris de petróleo, isso é a capacidade total. Se eu levar em consideração que eu tenho um fator de utilização para essas refinarias, nós podemos estar exportando em 2027 algo entre 2,5 e 3 milhões de barris de petróleo.
Veja como isso é grande, né? É o que nós produzimos, né, em 2017 ou até mais do que nós produzimos em 2017. E aí isso nos coloca entre os 5, 6 maiores exportadores de óleo do mundo, né? E por outro lado, a gente não vai entrar nessa discussão aqui agora, mas nós seremos grandes exportadores de óleo, mas importadores de derivados nesse cenário. Okay? É uma exportação quase o volume do que a gente produz hoje. Né? É algo extremamente relevante. Né? Adriano, a gente estava falando da oportunidade e o Luiz tocou num ponto também, que é a estabilidade. A manutenção dos leilões, a questão da previsibilidade das rodadas, como é que vocês enxergam a necessidade disso para... Você falou do investimento que você concorre dentro da sua própria empresa. Como é que vocês enxergam a importância disso ser estabelecido para que você consiga trazer o seu dinheiro lá de fora para botar aqui no Brasil? Mas, primeiro de tudo, obrigado pela pergunta. E antes, esqueci de mencionar a Equinor, que é nosso parceiro em Dois Irmãos. Então, foi uma... Perdão pela falta de gentileza. Né? Voltando à sua pergunta. A necessidade de termos um calendário de leilão, ela é talvez mais importante para a cadeia de suprimento do que para as operadoras. Todos nós já temos grandes projetos em portfólio, são projetos de 30, 40 anos. Claro que nós queremos continuar crescendo no Brasil, então temos o lado da operadora. Deixa eu colocar um pouco a operadora no lado, tá? E olhar para a cadeia de suprimento. A pior coisa para a cadeia de suprimento são os chamados peaks and valleys, né? Momentos de grande demanda e momentos, ou grandes momentos, de baixa demanda. Exatamente. Tá, então, nós temos hoje uma capacidade instalada no Brasil muito acima da demanda atual. Tendo leilões rotineiros, o que significa que a sua atividade de exploração, a sua idade, vamos chamar de appraisal, a sua atividade de desenvolvimento, ela tem a sequência. Quando nós falamos, alguns estudos falam que para cada bilhão de reais em investimento geram 25 mil posições de trabalho diretos e indiretos. Primeira e segunda, acho que terceira camada, se não estiver enganado. No momento que você tenha esses leilões, quer dizer, essas posições de trabalho migram de projeto a projeto, elas não desaparecem, que é muito bom para todos. Inclusive, cadê o meu colega de Libra que falou do Libra 35, é a melhor maneira de reduzir custo. Você ter uma atividade mais ou menos constante, onde você, com investimento da regra de P&D, que nós não falamos ainda, mas é muito importante, tá? Aumentar a eficiência e a competitividade da indústria nacional, tá? E com isso a gente começa a melhorar o nosso rendimento dos nossos projetos. Então é super importante para todo mundo. Luiz, eu queria pegar agora um gancho com você, ainda continuando nessa questão do investimento. Você que citou que estava no México, foi na Argentina. O Brasil e os contratos os leilões de partilha, e a gente já tem aí a 6ª rodada que está programada para o ano que vem, 7ª e 8ª para frente, como o calendário que o Ibsen mostrou. Como é que é visto lá fora a atratividade desses leilões? Como é que a gente essas concorrências são enxergadas? Olha, de uma maneira geral, acho que não tem grande, eu diria, resistência aos modelos que hoje aqui estão. A resistência ela é muito à mudança. Então, quando você tem um modelo novo, uma coisa como foi criada a seção onerosa em um determinado momento, excedente da seção onerosa, e aí cria partilha, e aí isso gera um tipo de, opa, peraí, mas deixa eu ver primeiro como é que isso vai funcionar, deixa eu ver se isso é uma coisa que de fato veio para ficar. Eu acho que quando a gente menciona a estabilidade aqui, a continuidade, a gente tem essa... É difícil explicar isso para o estrangeiro lá, acho que talvez Adriano tenha essa dificuldade, o pessoal da Equinor são as jabuticabas brasileiras aqui, né? Então, a gente tentar levar isso para o investidor estrangeiro, logicamente, como o Adriano de novo falou,
maior concorrente aqui do Brasil são os outros países. Então, quanto mais... A gente tem um momento agora que a gente está em alta. Exatamente, exatamente. Então, agora é não inventar coisa nova e tentar fazer, vamos dizer, o arroz com feijão, tentar efetivamente com o que já existe aqui, melhorar o que der para melhorar dentro do que a gente já tem, mas não criar muitas jabuticabas dentro desse processo, para que, de fato, o investimento aqui no Brasil se torne mais claro, mais transparente, sem efetivamente riscos de uma mudança ao longo do caminho. Acho que, como foi colocado, investimentos em petróleo e gás são investimentos de 30 anos, 40 anos. Então, é muito relevante que a gente tenha visibilidade de longo prazo em relação, de fato, ao modelo que você vai estar operando e não a cada... o governo, a cada 4, 5 anos, a gente tem uma coisa nova, uma coisa crescendo diferente. Eu acho que, logicamente, que aprimorar é sempre bem-vindo, mas dentro daquilo que já existe, dentro daquilo que a gente já entendeu. Acho que existem N exemplos ao redor do mundo, de exemplos muito bem-sucedidos, exemplos nem tanto, que a gente pode efetivamente aproveitar aqui, mas o interesse, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, o interesse pelos ativos no Brasil, nos modelos que existem hoje, na minha percepção, ainda é muito alto. Adriano, só para continuar nesse tema, você concorda com a visão do Luiz e o que ele citou, algumas coisas precisam ser aprimoradas. Você já tinha feito referência à questão do P&D. O que você vê que a gente pode aprimorar para frente, melhorar ainda o nosso... Posso passar a palavra para o Márcio, não? Depois. A agenda é longa e, ao mesmo tempo, curta. Tá? Existem vários pontos que seriam muito importantes nós atacarmos a curto prazo. Um é o gás, né? Como destravar o problema do gás. Seria o outro lado que nós precisamos trabalhar também. Temos que olhar de uma maneira holística, nunca no seu próprio quintal. Para as grandes operadoras, o pré-sal está aí e temos um mercado bom, um jardim onde nós podemos brincar para as grandes operadoras. Mas temos que pensar o que acontece com as áreas que nós não estamos criando valor, né, que seria o pós-sal, né, o shallow water, o onshore. Então, existem várias outras medidas que o ministro, o Márcio, o Décio, todo mundo está na agenda, eles sabem, precisam, a questão de prioridade e tempo para materializar, para que a gente possa maximizar o valor ao país. É um pouco fora aqui do assunto da PPSA, mas é muito importante, porque no momento que você aumenta a atividade da cadeia no Brasil, para nós, as grandes operadoras no pré-sal, né, você tem mais acesso a recursos, projetos e outras áreas. Se eu pudesse numerar 3, seria, claro, o problema do gás, uma pressão, o P&D, que vai nos ajudar a manter a competitividade do nosso mercado, da indústria do petróleo como um todo. Tá? E o terceiro, eu colocaria a perenidade dos leilões. Seriam os 3 pontos principais a serem trabalhados. Ibsen, a gente, enxergando todo esse cenário que a gente traçou aqui e mostrando os investimentos, a demanda de plataformas, a produção futura, o que você enxerga dentro hoje? Acho que você e toda a diretoria da PPSA são as melhores referências para a gente ter disso. A gente viu no começo um vídeo falando dos contratos, o Olavo falou da questão do contrato no vídeo. O que você enxerga de aprendizado que a gente vai levar para essa segunda fase aí dos leilões de partilha? O que a gente já sabe que não deu certo e o que a gente pode melhorar e o que a gente pode e a gente tem que aproveitar? Uma pergunta difícil, né? Eu acho que a gente tem que ser uma empresa, né, na PPSA, ser uma empresa que aprende. Então, eu acho que a gente tem procurado ser isso. A gente tem aprendido
a gente tem procurado melhorar os nossos processos, a gente tem um sistema de gestão que captura as oportunidades de melhoria através de avaliações periódicas, de indicadores e do dia a dia de trabalho. A gente captura as oportunidades, identifica o que tem que ser melhorado e procura implementar as melhorias sempre através do feedback das equipes e das empresas que trabalham conosco. Existem um sem número de oportunidades que podem ser aproveitadas, né? Eu acho que uma próxima discussão que precisa ser feita é a questão do polígono do pré-sal. O polígono do pré-sal, ele pode ter sido importante em determinado momento, mas eu acho que, passados esses 5 anos, a gente precisa revê-lo, eventualmente eliminar ele como polígono geográfico, assim, de projeção, e identificar as áreas estratégicas que estão nesse polígono, eventualmente em outros locais, outras bacias do país, e que tem autoprodutividade, que tem as características do pré-sal, de baixo risco exploratório, alta produtividade, e eventualmente mantê-los como regime de partilha. Existem áreas dentro do polígono do pré-sal que não fazem sentido trabalhar no regime de partilha, são muito pouco competitivas. E acabam que essas áreas não se conseguem desenvolver por conta de ter uma legislação que trava isso dentro do regime de partilha. Eu acho que esse para mim, é a bola da vez em termos de melhoria contínua do regime de partilha atrás dessas tantas que já foram executadas nesses últimos 2 anos. Deixa eu ver se eu entendi. A sua proposta é que o CNPE nomine as áreas que vão ser licitadas como partilha e as outras possam ser licitadas como concessão para serem mais atrativas, é isso? Exatamente. Identifique essas áreas que não são tão atrativas, que não... A gente já tem tido exemplos aí nos leilões da partilha de áreas desse tipo, e elas podem, eventualmente, ser competitivas num regime de concessão. E aí você evita de você ter um leilão de partilha sem áreas que não acabam sendo bidadas, como já aconteceu Exatamente. Além disso, tem a questão das unitizações. Porque existe o polígono do pré-sal, as unitizações as oportunidades de unitização dentro desse polígono, sejam no pré-sal ou sejam no pós-sal, acabam sendo feitas dentro da PPSA, né, e não na ANP, como originalmente, e isso acaba gerando um trabalho enorme, desviando, eventualmente, a atenção do corpo técnico e gerencial da PPSA, com benefícios, às vezes, periféricos, né, marginais, ao invés de a gente estar trabalhando num grande contrato de partilha. Diretor, você enxerga que essa proposta feita agora aqui pelo IBSE daria mais atratividade para essas áreas? A gente teve, por exemplo, Sudoeste de Tartaruga Verde, outras áreas que Sudoeste acabou saindo depois num rebid, mas não foi atrativo num primeiro leilão. Você acha que isso poderia dar mais atratividade para essas áreas? Felipe, eu concordo plenamente com o que o Ibsen falou, né, e também com o que o Adriano colocou, né. Eu acho que se a gente tem grandes desafios hoje no setor de petróleo e gás natural, passam justamente por esses pontos que foram aqui. Primeiro, eu acho que essa discussão em relação ao polígono, a existência geográfica do polígono é importante, né? Porque isso tem link com o que o Adriano falou, né? No ponto que eu tenho o polígono, eu só vou ofertar, então, ali essas áreas de alta atratividade, aí eu deixo de desenvolver outras áreas que talvez outros operadores, que não as majors, poderiam estar operando, né? Então, isso é importante. Isso que eu falei. Então, isso é importantíssimo para o país, né? Então, eu acho que sim, isso daria uma maior atratividade, uma capacidade da gente ofertar áreas que hoje a gente não tem, né, essa capacidade.
Concordo plenamente também com o que o Adriano falou. Eu acho que um dos outros grandes desafios, se a gente analisar agora a cadeia de petróleo de uma forma maior, o gás natural é fundamental, né? E aí é fundamental nós estudarmos e por coincidência, nós tivemos uma reunião semana passada com a PPSA sobre essas formas, montar um grupo de trabalho onde nós possamos dar números e de formas como eu posso monetizar esse gás do pré-sal, que nós sabemos que é de fundamental importância. Então, essa parte relacionada ao gás natural é importante nós destravarmos também esse novo marco regulatório do gás natural que está travado no Congresso, né? Isso vai dar um dinamismo maior ao setor de gás natural, isso é fundamental. Outro ponto, se nós analisarmos a cadeia como um todo também, que eu acho que é fundamental, é nós também analisarmos o setor, né, de abastecimento e distribuição de combustíveis. Isso também é outro ponto que é fundamental, né? A concentração da Petrobras, a necessidade que a própria Petrobras vê de desinvestimentos nesse setor, para que a gente possa dar, no final da história, um maior dinamismo e maior pluralidade aos agentes que estão no setor de petróleo e gás natural do Brasil. Tá certo. Adriano, voltando num ponto que você tocou, muito específico da questão de partilha, lá no começo você falou que a BP foi um dos primeiros contratos aqui no Brasil de risco. O movimento que a gente tem hoje, a gente tem leilões em todo... tem no Brasil, temos na África... Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que funciona essa lógica do investimento, como vocês olham e como diferencia onde você vai aplicar o recurso e por quê. Você pode fazer Vamos tentar responder sem falar muito, né? É baseado em retorno, 100% em retorno. Quando você coloca a tua análise de risco nesses projetos, né, existem vários tipos de riscos. E o maior dele é o risco geológico. E a nossa província do pré-sal traz o menor risco geológico conhecido nesse momento. Das reservas acessíveis. Tá? Existem reservas que têm alto retorno, mas infelizmente não são acessíveis. Das reservas acessíveis, o pré-sal realmente ele é diferenciado. E com os ajustes que foram feitos pelo governo brasileiro nos últimos anos, com a ajuda dos colaboradores que já nominei anteriormente, ele se tornou bem competitivo. Então, hoje em dia, nós temos capacidade de competir com qualquer outra província, inclusive o shale gas, shale oil americano. Tá? Mas, como já foi mencionado algumas vezes anteriores, né, o que é bom precisa ser trabalhado para continuar sendo bom. Porque as outras áreas vão modificar os seus parâmetros para serem competitivos com o Brasil. Né? Não é porque os nossos leilões têm atrativo. O Décio usou um número que eu não me esqueço, quer dizer, não me lembro, que dos últimos anos, um volume absurdo de blocos foram ofertados, e nós temos 7% dos blocos ofertados e 70% dos bônus. Então, isso mostra a importância da província a nível global. Mas não significa o que nós conseguimos vai continuar sendo competitivo, porque outras áreas vão continuar trabalhando. E desses pontos levantados muito bem, tanto pelo Ibsen como meus colegas aqui no painel, precisam ser trabalhados, porque não é só o pré-sal. O Brasil não é só... Eu sei que o fórum é PPSA, perdão, Ibsen, e o Ibsen colocou um ponto que politicamente eu tentei evitar, mas ele falou, existem áreas dentro do pré-sal, do polígono pré-sal, que não é pré-sal, né? Que tem valor à nação, tem valor ao povo brasileiro, e a geologia ela tende a não respeitar as leis, né? Ela não gosta muito de limite geográfico. E precisam ser revisados. O que foi bom no passado precisa ser revisado. Então, respondendo, retorno. 100% retorno do investimento. E do risco, o maior risco é geológico. E existem alguns geologistas aqui a bordo, né? Não existem muitas áreas no mundo onde você usa o risco geológico a 80%, né? Quando ele fez na sua apresentação. Obrigado. Luiz,
Continuando na questão do retorno, que o Adriano mencionou, essa é a questão principal quando alguém vai investir num projeto no pré-sal, seja em qualquer fronteira geológica. A gente vê hoje uma capacidade de investimento mundial limitada, né? A gente não tem dinheiro sobrando no mundo, tirando a China, claro. Como é que a gente faz para garantir que grande parte desse recurso, como quando o Adriano estiver sentado com o board dele lá e falar, olha, vamos botar aqui, porque o dinheiro aqui vai vir, vamos para o 6º leilão do pré-sal, vai valer a pena. Como que a gente garante isso? Acho que a indústria de petróleo nos últimos anos, acho que depois dessa última queda que a gente chegou ali a bater 28, 30, e agora esses últimos 2 meses também trouxe uma... Agora, né? Exato. Mas isso fez com que, pelo menos na minha percepção, nas conversas que eu tenho com as empresas lá fora, até com a própria Petrobras, a Petrobras talvez num momento um pouco diferente por conta da alavancagem e tal, mas eu acho que a gente teve uma mudança, eu diria, bastante significativa na decisão, no processo decisório das companhias na alocação do capital. O que eu quero dizer com isso? O petróleo permaneceu num nível muito alto durante muito tempo, onde talvez para o pessoal da Shell, da Equinor, da BP, chegar lá no board e falar, tem aqui um projeto aqui no Brasil, putz, o meu retorno é 10%, 15%. Toma aqui o cheque e vai lá, porque qualquer coisa fazia sentido. Acho que todo mundo aqui na indústria de petróleo conhece o jargão que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada, o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Eu acho que isso não vale mais. Então, a grande verdade é que eu acho que as companhias começaram a pensar, de fato, no retorno de uma forma muito mais crítica. E eu acho que se aproximou muito esse processo decisório, na minha percepção, a indústria de mineração, onde, para você colocar um projeto, por exemplo, de 30, 40 anos, você precisa ter a visibilidade que você está no primeiro quartil ali da curva de custo. Quer dizer, eu preciso olhar para cima e falar, poxa, tem aqui 75% dos meus competidores têm um custo mais alto do que o meu, para que, de fato, eu tenha a visibilidade de que se o petróleo cair a um determinado nível, poxa, a oferta vai ser impactada e eu vou conseguir aqui me posicionar. E, nesse sentido, eu acho que o pré-sal ele é muito competitivo. Eu diria que hoje, das reservas acessíveis, a gente está falando do shale nos Estados Unidos e do pré-sal, são as duas maiores fronteiras do ponto de vista de competitividade. Acho que Libra é um grande exemplo disso, a gente escuta isso não só da Petrobras, mas dos parceiros. Libra 35, tem gente já falando ali de 30, possivelmente já com retorno embutido. Quer dizer, a gente está falando hoje, se você pegar um projeto, por exemplo, da seção onerosa, o lifting cost, a gente está falando de 3, 4 dólares. Quer dizer, você está falando de projeto que já tem unidade, que não é unidade afetada, você está falando de impostos que já foram pagos antecipadamente. Esse é um projeto que, com petróleo a 20 dólares, para de pé sem grandes dificuldades. Pré-sal, com 30 dólares, para de pé. Então, nesse sentido, eu diria que o pré-sal, para bom projeto, tem sempre dinheiro. A grande verdade é essa. Você acha que o parceiro do Fernando lá, que estava vendo o preço do petróleo antes de dormir, vai dormir tranquilo? Eu acho que sim. A grande verdade é que eu acho que as empresas, pelo menos nas minhas conversas, e eu acho que isso não é uma coisa especificamente da indústria de petróleo, na indústria petroquímica, na indústria de mineração, ninguém olha, ninguém faz conta com o petróleo aqui da tela, né? Sempre tem grandes exageros, eu diria, né? Como houve talvez um pouquinho para cima agora no curto prazo, um pouquinho para baixo. A gente pode até discutir um pouco a nossa visão de petróleo. A gente acredita que o equilíbrio está próximo de 60, 70 dólares em função justamente desses novos projetos que efetivamente vão ter que vir basicamente para offsetar, né, para offsetar o declínio global. A gente está falando de uma oferta global hoje próximo de 100 milhões de barris e você precisa colocar petróleo todo ano, 5 milhões de barris de petróleo novo todo ano, basicamente para a curva de produção, quer dizer, para a oferta global ficar paradinha ali nos 100 milhões, sem a gente falar de crescimento global. Então, na nossa visão, esses projetos, mesmo o shale, por exemplo, ele não tem capacidade de dobrar, triplicar e quadriplicar ad infinito, né? Então, existe uma certa, eu diria, e aí eu acho que até o pré-sal tem uma certa competitividade em relação ao shale, em função da capacidade geológica de contribuição do ponto de vista de volume de barril a ser produzido de fato.
E aí eu acho, de fato, que... E aí, desculpa aí, mas o fórum aqui é, de fato, pré-sal, mas eu acho que a indústria de petróleo ela não consegue ser pensada de uma forma encilada. Quer dizer, tem o pré-sal aqui, eu tenho o IAIP. A gente tem que, de fato, pensar de uma maneira... um pouco mais global, para pensar no refino, né? Exatamente, se a gente exportar 2 milhões de barris de petróleo, a gente vai ter um problema no câmbio amanhã que vai impactar a indústria de mineração, os outros exportadores, vai ter gente chegando lá em Brasília dizendo, opa, peraí, o câmbio não pode estar tão apreciado. Então, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais, de fato, integrada, não só o pré-sal, as oportunidades dos campos, né, trazer as outras empresas de menor porte, pensar nos campos onshore, que eu acho que é uma discussão de longo prazo, de longa data, pensar no refino, pensar na distribuição. Hoje tem uma notícia aí nos jornais, a Total, a francesa, acabou de comprar mais uma companhia, a gente vê o retorno das companhias, né, onde ficou dominado ali, talvez ali por 3 companhias durante um bom tempo, a gente vê o downstream de novo sendo, eu diria, renovado. Então, na nossa visão, de fato, aqui os investimentos são muito atrativos, logicamente, principalmente no pré-sal, mas eu acho que tem atratividade num país com 200 milhões de habitantes, se não me engano, o 5º ou 7º maior consumidor de derivados no mundo, tem muita oportunidade para todos os elos da cadeia. Pegando um gancho nessa sua última fala, Luiz, queria botar uma colocação antes da gente ir para nossas considerações finais, porque a gente já está aí em cima da hora. Queria ver com o Ibsen e com o Zé Mauro. É viável a gente, por exemplo, usar uma parte, o Adriano citou a questão de desenvolver outros projetos, e entendo que, quando ele estava falando de offshore, ali, de outras áreas, a gente de repente, poderia criar uma indústria independente no Brasil, como tem no Golfo do México e em outros lugares do mundo. É viável a gente imaginar usar uma parcela do óleo lucro para desenvolver esse mercado, desenvolver outros projetos? O que você acha isso? Isso é uma coisa a se pensar do ponto de vista legal também, né? Hoje, o óleo lucro da União, a parcela óleo lucro da União é destinado ao fundo social, para educação, saúde e outras atividades sociais do governo. A gente vê já projetos de lei aí sendo gestados aí para utilizar esses recursos, parte desses recursos aí para outros fins, inclusive de investimentos aí em gasodutos, etc. Eu acho que é uma coisa a ser estudada, mas sempre olhando a questão legal. Embora eu hoje esteja trabalhando na Pré-Sal Petróleo, né? Eu trabalho há 40 anos, mais de 40 anos na indústria, e já trabalhei sempre na área de exploração e produção, mas já trabalhei desde campos de terra, água rasa, água profunda e agora pré-sal. E eu acho que tem espaço, como os colegas falaram aqui, eu fico muito feliz desse assunto aparecer, embora a gente esteja falando aqui de pré-sal. É um debate da indústria, né, quando a gente tem aqui os maiores players da indústria no Brasil discutindo, analistas de mercado, enfim, pessoas extremamente conhecedoras, agência. E eu acho que tem espaço para todo tipo de indústria, desde indústrias pequenas e médias que são especialistas em onshore, né? O Brasil tem um potencial onshore muito pouco utilizado, águas rasas, campos maduros, né? A gente vê a Petrobras hoje propondo desinvestimento nos seus campos maduros. Existem empresas no mundo inteiro especializadas em campos maduros, e já no Brasil a gente já percebe apetite das empresas brasileiras independentes em trabalhar nos campos maduros vendidos aí pela Petrobras. Então, eu acho que sempre é possível utilizar isso, tem que ser discutido aí com o BNDES, ou outras entidades aí de fomento para utilizar esses recursos no sentido de fazer financiamento desse tipo de indústria. Eu acho que é uma ideia a ser estudada, interessante. Eu acho que eu concordo com o que Ibsen falou. Eu acho que é possível, mas tem que ser visto com cuidado.
Lembrar também que a gente já tem estudado e pensado um pouco, né, na possibilidade de utilizar o óleo da União para incentivar investimentos em refino no Brasil, ou seja, a destinação de parte desse óleo para refino nacional, isso é uma possibilidade. Em relação ao gás da União também, eu poderia utilizar esse gás da União para incentivar determinadas indústrias, por exemplo, poderia utilizar para incentivar a indústria química. Mas, por outro lado, isso é uma discussão que é grande, né? Não é simples, porque, primeiro, por que eu beneficio uma indústria e não a outra? Né? Então, eu acho que isso tem que estar dentro de um arcabouço estratégico do país. Né? O que o país, do ponto de vista estratégico, ele quer fazer, né? E como ele pode usar esses recursos. Por outro lado, é importante ressaltar também que quando nós começamos, lá em 2007, 2008, quando começou lá as discussões relacionadas ao pré-sal, eu lembro que a EPE participou muito disso, na mudança do marco regulatório do petróleo, e no início a ideia era não trabalhar com partilha de produção, era simplesmente você aumentar as alíquotas ali de participações governamentais do regime de concessão, ou mesmo tributos, de forma que você tivesse um volume maior de arrecadação. E, na verdade, depois isso evoluiu para contrato de partilha. Por quê? Porque quando nós fazíamos as simulações em relação à concessão, claro que dentro da concessão você pode arrecadar do ponto de vista total, o mesmo que você arrecada na partilha. O problema não é o total da arrecadação, o problema é, né, a destinação, correto? Né? Para onde isso vai e como isso vai. E o que se verifica é que no regime de concessão você acaba destinando muitos recursos para estados e municípios e não para a União. Então, na verdade, eu acho que o pré-sal ele tem uma produtividade, um risco exploratório tão grande, volumes tão grandes, que a importância dele é nós gerarmos recursos para o país, e aí o Fundo Social é fundamental, correto? Para que isso possa ser um vetor de desenvolvimento do país e bem-estar da sociedade por vários anos. Né? Então, isso é fundamental. Então, acho que essa visão ela é muito importante. Né? E aí, até uma discussão que nós tivemos também essa semana, sempre volta essa discussão, né, de concessão vezes partilha. Né? Será que nós devemos voltar para o regime de concessão? Né? Como é que fica isso? Eu tenho um grande receio em relação a tudo isso, essa discussão. Por quê? Porque eu acho que se nós entrarmos nessa discussão no Congresso, por exemplo, nós corremos um risco, correto, de paralisar leilões. E isso é tudo que a gente não quer. Né? Então, os riscos têm que ser bem medidos. Né? Bom, gente, o pessoal está me cobrando ali, vamos para as considerações finais. Só pegando um gancho aqui, então, eu acho que a gente tem, como a gente colocou aqui, tem um potencial geológico enorme. Todas as maiores companhias de petróleo no mundo estão aqui no Brasil, a Petrobras com um papel, eu diria, importantíssimo nesse processo. E aí acho que mais deixar uma provocação aqui, a gente no banco, enfim, faz estudos extensos aí sobre carro elétrico, sobre demanda de petróleo. A gente desmontou 3 carros elétricos em laboratório para saber qual poderia ser o impacto. E a grande verdade é que a gente tem visto isso acontecer, gente. Assim, isso não é mais, para mim, não é mais uma dúvida se vai acontecer, muito mais quando. Tesla já tem um carro que roda 500 km e carrega 80% da bateria com 30 minutos. Então, acho que a provocação aqui a gente não pode deixar, mais uma vez, né, aqui no Brasil a gente mestre em perder oportunidades, ou né, a gente não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Eu acho que a gente tem tudo aqui, tem gente, tem empresa, tem capital financeiro, capital humano, tem a parte geológica, de fato não deixar isso parar. Acho que é, mais uma vez, essa discussão de vai para a partilha, vai para a concessão, vai, volta, e aí para o leilão, a gente volta a estacar zero. Então, acho que o ponto aqui de fato, continuidade, avançar e tentar parar com discussões, acho talvez menos relevantes. Ibsen, queria que você deixasse sua mensagem final aí para a gente, como é que você está vendo aí tudo. Bom, gente, eu fiquei muito feliz, eu acho que o fórum surpreendeu as expectativas que a gente tinha, né, de discussão, de reflexão. Acho que as reflexões e discussões foram assim, excepcionais, né, superaram as expectativas. E eu acho que a gente tem
muitos insights, né? Nós aqui da Pressal Petróleo, os agentes outros do governo, os próprios operadores e fornecedores da indústria do petróleo, tem muitos insights para levar para casa. Eu acho que isso foi bem atendido e a gente precisa continuar trabalhando. A gente vê que tem muita coisa para melhorar e para continuar trabalhando. A gente fica estimulado aí nesse final de ano para começar um novo ciclo aí a partir do ano que vem, continuando nessa luta. Então, agradeço aí a todos pela participação aí intensa aí nesse trabalho. Muito obrigado. Queria só deixar uma última mensagem, de que as perguntas que não foram respondidas a gente vai tentar responder por e-mail, e eu vou encerrar porque senão ela ali vai me bater. Tá na hora, já passou o tempo. Gente, muito obrigado a todos, obrigado pela presença e pela atenção de todos. Muito obrigada a todos pelo rico debate. É meta da Pressal Petróleo fomentar a troca de experiências entre os diversos atores que atuam no regime de partilha da produção e ampliar o conhecimento dos temas que envolvem nossas atividades na indústria de óleo e gás. Nesse momento, vamos passar ao encerramento do primeiro fórum promovido pela Pressal Petróleo, convidando ao palco o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e o presidente do Conselho de Administração da Pressal Petróleo, Márcio Félix. Bem, muito boa tarde a todos e todas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Acho que amanhã já passou, né? Foi muito rica e intensa, e a gente vive um momento extremamente importante. Queria não repetir as saudações, mas eu não posso deixar de cumprimentar aqui o nosso anfitrião, Ibsen, presidente da PPSA, com sua diretoria, com os colegas aqui, vizinhos aqui da Rio Branco, aqui, né? Da ANP, está aqui o diretor Felipe Cury, teve aqui o diretor Morelli, enfim, o Zé Mauro aqui da EPE, enfim, saudar a todos as empresas, colegas da Petrobras, da EP, da Equinor, da Shell, enfim. Hoje a gente vive algumas discussões, estão na mídia, a gente vive um mundo diferente, porque é um mundo, quando eu era criança, talvez nem tão criança, mas assim, até já adolescente, já adulto, início da fase adulta, dizia assim, passado é coisa... Quem gosta de passado é museu, né? E aqui a gente está ao lado do Museu do Amanhã, que talvez seja uma metáfora e numa região bastante emblemática da história do nosso Brasil. Por aqui chegou a família imperial, o Brasil já foi império, em 1808, então foi um marco mais ou menos recente da nossa história. As ruas aqui da região são batizadas com personagens importantes. Praça Mauá aqui, um grande empreendedor do país, pré-industrial, chamam assim. Enfim, as avenidas e tudo que tem aqui ao redor nos fazem respirar um momento diferente. Estamos num prédio bem moderno, onde aqui funciona a EPE, a PPSA, que são também objeto de questionamentos de sempre, desde o seu nascedouro, e vivemos um momento onde a existência dessas organizações é discutida publicamente. E isso é natural, não é porque foram criadas no governo que tinham determinada orientação que isso não estava, que estava certo ou que estava errado. O planejamento energético do país era feito pela Petrobras e pela Eletrobras. E isso, até hoje, ainda tem alguns desafios. Então, o Brasil precisa ter um ente que ajude no seu planejamento energético. Se a solução é EPE, alguma coisa tem que existir. Então, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, o planejamento energético de longo prazo tem um papel
fundamental. O governo que eu sirvo e trabalho desde 2016, que entrou num processo complicado do país, de impeachment, governo que entrou assim, sem transição, começou a trabalhar no primeiro dia. O ministro de Minas e Energia foi, enfim, o ministro mais jovem da história do nosso país. Entrou com 32 anos, saiu com 34. E, vamos dizer assim, conduziu, coordenou uma mudança muito significativa. Claro que a referência anterior era muito complicada. Em 2016, não havia amanhã, para simplificar. Não sei se estou exagerando, mas para a indústria de petróleo, o amanhã era muito nebuloso. Não tinha nenhuma perspectiva de ter nenhum leilão, não tinha, enfim, uma série de impasses. E o que foi feito foi abrir o diálogo, se conversar. O Tribunal de Contas da União, outro dia vai fazer um seminário de boas práticas e o Ministério da Minas e Energia foi escolhido como um exemplo pela quantidade de audiências e consultas públicas que fez em quase todos os seus processos. Não teve nenhum pacote de surpresa, nada foi para o mercado sem antes vai ter sido criticado, etc. Mas se avançou com esse modelo. Uma palavra-chave foi reinstitucionalização, ou seja, empresa a empresa, o óbvio, né? A agência regula, empresa, enfim, dá lucro, EPE faz o seu planejamento, enfim, PPCA com o seu papel. Então, no âmbito do Ministério da Energia, foram feitas várias coisas para reforçar esse papel. O governo fez poucas mudanças de pessoas, dá para contar, talvez, claro, duas mãos já não são, é pouco, mas assim, menos de 50 mudanças emblemáticas no setor. 50 eu já estou exagerando, mas você conta nos dedos as pessoas. O governo teve a oportunidade de indicar 4 diretores da ANP, o Décio, o Felipe, entraram praticamente no mesmo dia, não entraram no mesmo dia, por, sei lá, tem alguma questão burocrática aí, eu acho que o Felipe entrou um dia antes. E foram, se não me engano, dia 26 de dezembro, 27 de dezembro, 22 e 23 de dezembro. Então, vão completar agora 2 anos, não é isso? E depois o Amorelli, o Cesário, o Aurélio já estava lá, enfim. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o governo indicou os 5 diretores. Tem a quinta, no caso, Elisa, que está sendo sabatinada no Senado a semana que vem. Não existia uma agência de mineração, foi criada uma agência de mineração. As agências têm 20 anos, aproximadamente, a ANEEL e a ANP. A Agência Nacional de Mineração foi criada agora e o 5º nome, o governo indicou 4, tem problema, o 5º nome também vai ser sabatinado a semana que vem. E a Agência Nacional de Mineração vai começar a funcionar. Que é um setor do mesmo tamanho em PIB, que isso me surpreendeu um pouco ao olhar os PIBs que a gente tinha. A FGV até fez um estudo para mostrar que o PIB do petróleo é menor do que se falava. Pô, mas eu nunca vou fazer um estudo para provar que alguma coisa é menor. Mas, de qualquer maneira, a gente tem a referência que o PIB é mais ou menos 5%, 4%, 5% do petróleo, 4%, 5% da mineração. E a gente acha que o petróleo é um gigante, a mineração é um negocinho pequeno. E tem o setor energético e tal. Então, mudanças diversas tal. Eu tive a oportunidade, fui indicado pelo ministro Fernando Coelho Filho, quer dizer, pelo presidente da República, para ser o presidente do conselho da PPSA, onde foram indicados aí os atuais diretores, que completaram 2 anos agora, né, o Ibsen, o Hércules, o Leandro e o Paulo Carvalho. E a PPSA vivia uma crise forte também, no meio de todas as crises, porque para fazer esses 3 papéis, ela não tinha estrutura, tinha um diretor que tinha renunciado ao cargo, não tinha sido nem oficialmente afastado pelo Diário Oficial, durante meses, por exemplo. Então, enfim, então houve a necessidade de estruturar a PPSA
só havia um contrato, e era com a Petrobras, que era uma nação amiga, vamos dizer assim, na hora do que foi criado o modelo, inicialmente. Depois, enfim, criar as condições para ter a comercialização do petróleo e gás da União, foi um risco elevado. Estive no Congresso, na Câmara, na hora de votação da medida provisória 814, e tive que, como aprendi com o nosso ministro, depois Moreira Franco, eu comecei lá como secretário federal do gás, depois secretário executivo nos últimos meses, e aí ele ligou na hora que eu estava lá, e ele, uma pessoa primeiro atendeu o telefone, a assessora parlamentar lá do Ministério, e falou que foi decidido assim, assim, assado. Aí o ministro, peguei o telefone e me disse, você negociou isso aí? Eu falei, não negociei nada, não negociou, não fica discutindo com esse negócio. Ele falou, Márcio, se o líder do governo falou, e você estava presente na reunião, você é o único cara do governo que estava presente, você é signatário desse acordo. E você vai o resto da vida defender esse acordo. Aí eu entendi o jogo que eu estava jogando, né? Eu achava que eu ia dizer, não tem nada a ver com isso, eu fui lá só para ver. E aí, felizmente, foi aprovada a medida provisória, as seguintes caíram, não teve, 811, desculpe, 814 foi a que caiu do setor elétrico, 811 foi a que aconteceu. E por que ela aconteceu? Porque a gente conseguiu mandar ela uns 3 dias antes das outras. E ela foi primeiro. Então, assim, 1 dia, 2, se ganha campeonato. E se não tivesse havido essa medida, a gente corria o risco de paralisar a produção do pré-sal. Ia parar a produção de Libra. A gente viu lá, o Fernando acompanhou. Enfim, então foi feito um trabalho, uma diversificação de operadores e de empresas participando na partilha. Quer dizer, hoje se discute, precisa ter PPSA? Deveria ser partilha? Tudo bem. O que a gente está conversando com a equipe de transição é o seguinte, olha, vocês querem mudar? Eu acho que também concordo. Também, na época eu estava lá que participei, eu também fui contra, mas fui voto vencido e tive que, depois de vencido, tive que jogar o jogo que foi decidido. Então, vamos dizer, já que teve, enfim, tem partilha, tem 14 contratos, temos a expectativa de ter, vou falar isso aqui, de ter 3 ou 4 áreas, 3 ou 4 contratos no leilão dos excedentes da sessão onerosa, o ano que vem, e o da 6ª rodada eu nem guardei, que são 4 também, né? E que tem áreas maravilhosas. Todo mundo só fala da sessão onerosa, mas essa 6ª rodada também tem coisa maravilhosa. Então, tem coisa que está enchendo os olhos dos nossos geólogos, geofísicos, aí, de vendo o que está ali. E por que pagaram no passado determinadas coisas? O cara foi considerado meio louco, porque pagou lá um valor, mas talvez a história faça justiça de caminhos tortos, né? Então, assim, eu acho assim, que é fundamental que se passe, como a gente está procurando passar para o novo governo, que tem, acho que a melhor das intenções, no setor de Minas e Energia, a ideia é dar continuidade, aprofundar, acelerar, acho que não tem nenhuma medida disruptiva sendo planejada. Às vezes estão entendendo por que a gente não fez mais, por que não foi além, a gente acha que foi no limite do que era possível ou do que era sustentável. Por exemplo, hoje está se falando por que a gente não tem um calendário de 5 anos. A política de exploração e produção, que foi revisada e aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, publicado no Diário Oficial, com assinatura lá do presidente, prevê um calendário de 5 anos. Por que a gente não tem? Em respeito ao futuro governo, que a gente nem sabia quem seria. Então, como é que a gente ia botar na praça 5 anos na frente para criar um constrangimento ou uma falsa expectativa? Então, fomos aos poucos dizendo tal, e o calendário está aí, e ele, 2021, a gente entende que deixar 2019 era uma obrigação.
E aí, pô, 2021, o TCU muda a regra, tem mais prazo. Se a gente não planeja antes, não consegue fazer o leilão. Então, naturalmente, vão surgir o calendário. O calendário de 5 anos vai rodar já já. A gente vai ter um CNPE, provavelmente no dia 17 de dezembro, onde a gente vai aprovar, no mínimo, vai aprovar a 16ª rodada e a 6ª rodada. Então, vai contar já o prazo da Petrobras de exercer o seu direito de preferência, que foi regulamentado, foi uma polêmica que a gente enfrentou, e a solução possível, que foi, porque foi uma ameaça de judicialização dos dois lados. Eu falei, se judicializarem, para tudo, então não tem nada. Então escolhe, você não vai ter nada, a gente não faz nada, deixa sem regulamentar e fica parado. E aí eu acho que houve um acordo tácito, ninguém entrou na justiça e os leilões tiveram alguma emoção razoável, até maior do que o previsto. Então, assim, eu considero que e a minha responsabilidade de estar no governo até o último dia, e na realidade o último dia já está ali no horizonte, porque tem umas pessoas que estão contando os dias úteis, né? Com dias úteis, então fica muito pouco tempo, assusta. Mas, na realidade, no dia 21 de dezembro, que é uma sexta-feira, a menos de um mês de hoje, entra o Natal e o Ano Novo, ali vou ter 3 dias úteis que, com certeza, a gente não vai anunciar nenhum projeto novo, nada. Então, 17 de dezembro, o CNPE é o dia que deverá ter assinatura esse dia está sendo ajustado, mas a assinatura dos contratos da quinta rodada, né? Lá em Brasília, ocasião que também deverá ter o CNPE para aprovar esses leilões, eventualmente mais algumas cocitas, né? nesse tempero. O tema aqui da minha fala é o futuro do pré-sal. Você comecei falando do Museu da Manhã, quer dizer, a gente tem que trazer o futuro para se tornar um presente, mas não o presente dia de hoje, mas um presente para a nação, porque a expectativa é que nos move. Quando a expectativa é negativa, os investidores não se movimentam, as pessoas perdem a motivação. Aqui foi falado algumas coisas que a gente ainda quer avançar e espera avançar até o finalzinho do ano, mas com o gás, com um decreto sobre o gás natural, fazendo o que está no nível infralegal, abaixo do Congresso, a gente conseguir avançar. Estamos falando com o novo governo para eles entrarem com um pacote, vamos dizer assim, de inicial das medidas que provavelmente o Congresso vai aprovar no primeiro semestre, incluindo o gás natural. A questão, uma gigantesca oportunidade que precisa ser melhor trabalhada, você está se procurando mexer, mas isso não foi devidamente ainda equacionado, é a questão das verbas de pesquisa e desenvolvimento. A minha visão é de ver milhares de startups Brasil afora financiadas por uma parcela pequena desse dinheiro que está lá disponível. Para uso de buscar novos usos para o petróleo, novas soluções, não esse modelo que já foi feito com sucesso de construir infraestrutura maravilhosa, de primeiro mundo, não sei quantos laboratórios, não sei quantas, e laboratórios que estão sem projeto, às vezes sem gente, e que é um custo que as universidades não têm nem como marcar, porque tem um custo operacional muito elevado. A gente tem o nosso conjunto de centros de excelência aqui na Ilha do Fundão e que muitos estão vazios. A gente tem que habitá-los de uma forma sustentável. Então, tem algumas iniciativas que estão sendo feitas e eu acho que a gente precisa... Então, P&D é uma grande oportunidade. A ANP está saindo com a volta das bolsas, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê discussões de gente querendo... isso não é isso aí. Como você... Peraí, esses leilões da ANP não são competitivos, tem que aprender. Quantas pessoas foram lá nos procurar, de dentro e de fora do governo, para dizer como deveria ser o leilão da ANP? Eu falei, olha, no Brasil, eu vou dar 2 exemplos, embora o exemplo segundo que eu vou dar, vocês vão rir. Vou dar 2 exemplos de coisas que não são questionadas no Brasil. Leilão da ANP e urna eletrônica. Mas aí só restou agora leilão da ANP. Então,
não tem nada melhor do que ser ao vivo. Ah, mas outro leilão, o cara não sabe o que o outro vai dar, o cara entrega um envelope, ninguém viu aquele envelope, está guardado num cofre que ninguém sabe onde é. O cara entrar, aquela porta que em 2 minutos se fecha, e ali o cara vê, e, enfim, todo mundo vê, e a pessoa entrega, e o cara às vezes se equivoca, troca o envelope. Não sei se é o... Mas, assim, é o mais confiável, o mais transparente. Então, para mim, é sustentável. Então, a gente vai passar pelo ano que vem, eu acho que essas melhorias, a questão do polígono é a maneira mais simples de fazer uma transição dentro do Congresso, embora toda hora que for colocar um assunto desse, qual o risco de alguém botar uma emenda para distribuir os ROI, distribuir tudo para alguma coisa, e isso sai de controle. Então, eu aprendi com o nosso ministro, vamos dizer assim, decano, Moreira Franco, que diz assim, olha, vamos ter coragem de botar nosso nome, assinar o documento. Então, assim, muitas coisas a gente quer delegar para alguém. Pô, se pudesse estar na Constituição, a gente fica tranquilo, ninguém vai questionar a gente. Se tiver numa lei, se tiver numa medida provisória. Quantas vezes a gente foi ao presidente da República para pedir para ele dar prioridade à medida provisória? Ele, com a tranquilidade, nos deu uma aula de por que a gente não deveria querer uma medida provisória. Porque ele assim, olha, vocês acham que a medida provisória começa a valer no primeiro dia. Depois ela cai, você não pode mais voltar, não pode... um projeto de lei que você negocie, dá para o Congresso, um deputado lá se empodera, associa o nome dele, faz, enfim. E foi o que a gente fez isso com o Renova Bio, estamos tentando fazer com o gás. Então, assim, muitas coisas avançaram. A gente tem leilões maravilhosos no ano que vem, oferta permanente, que as áreas vão sendo liberadas à medida que licenças ambientais, autorizações ambientais vão saindo, vamos chegar a 2.000 áreas. É uma coisa que vai aquecer o onshore e águas rasas, vencer algumas questões, algumas áreas de exclusão que ficaram criadas, até 50 km da costa, até 50 metros de lâmina d'água, criou-se uma área de exclusão não oficial. A questão do não convencional no país, é um assunto que o novo governo quer enfrentar e eu acho que a gente procurou trabalhar, o João Vicente está aqui, é um entusiasta, se empenhou muito. A gente tem 2 projetos piloto para sair, para um projeto que a gente está chamando de Poço Transparente, para que o Ministério Público, ONG, todo mundo vá lá assistir o show do não convencional e ver se tem algum risco. Levamos um grupo grande à Argentina outro dia, para não mostrar que é Estados Unidos, mas mostrar que na Argentina está tendo um grande sucesso no Shale Gas. Então, assim, o Brasil, como foi falado aqui pelo Adriano, o sucesso do presente, passado, não é garantido o sucesso do futuro. Uma preocupação do Décio, outro dia na reunião com a equipe de transição, dizer assim, olha, nós temos um problema, nós estamos competindo já com a gente mesmo, porque nós temos um excesso de oferta de áreas boas, aquele número que ele usou lá, que eu também não guardei, mas é mais fácil guardar o 7,70, né, que das áreas todas oferecidas no mundo nos últimos 2 anos, o Brasil tinha 7% das áreas, mas ficou com mais de 70% do dinheiro em bônus. Então, o Brasil é um país que sempre está pedindo adiantado o futuro, né? Que é diferente de outros modelos, da Noruega, que não quer o dinheiro adiantado, quer receber o dinheiro a prazo. Então, a gente tem leilões o ano que vem, quer dizer, 19, 20 e 21, são 3 anos. Ainda tivemos os 18, então, vamos dizer, botando mais um pouquinho, temos o calendário, vamos ter um calendário de 5 anos com áreas atrativas. E temos o grande marco da nossa história, aí, que é o Seção Onerosa. Então, Seção Onerosa está chegando no seu momento decisivo. Para fazer o leilão, nós não precisamos de autorização do Congresso Nacional. Então, a mesma confusão que todo mundo está fazendo em relação ao setor, as distribuidoras, que achavam que era preciso ter uma autorização do Congresso para leiloar, para vender as distribuidoras da Eletrobras, a única razão de estar lá no Congresso, tem 2 medidas provisórias lá para isso, é para dar garantia para a Amazonas Energia. As outras 4 foram vendidas e já foram, enfim, 2 ou 3 já foram
devidamente transferida para os seus novos proprietários. E Alagoas é um caso que tem uma liminar no Supremo, não é questão de lei, questão de dívida que eventualmente a União tem em relação ao Estado de Alagoas. Então, mas isso está sendo trabalhado. Então, a cessão onerosa, o projeto de lei que está lá, que talvez seja votado semana que vem, ele simplesmente dá o conforto jurídico para que alguns itens do acordo sejam quem assina, porque quem assinou o contrato de cessão onerosa? Ministro de Minas e Energia, ministro da Fazenda, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ANP, do lado da União, e, claro, o outro lado, Petrobras. Então, esses atores têm que ter o conforto jurídico para assinar isso aí. Então, tem alguns itens, algumas cláusulas desse PLC 78 que conversam com isso aí. A gente usou um caminho alternativo de mandar para o TCU a minuta. O TCU tem a minuta do aditivo ao contrato, que fecharia, o negócio seria assinado. Então, se o TCU der um aval, esse é um caminho. O outro aval é o Senado. Com dois avalistas, fica melhor ainda. Então, a gente tem que tomar uma decisão. Alguém, vamos dizer, tem que chegar lá e assinar. Vai chegar numa hora que alguém vai dizer, peraí, mas aqui ficou uma dúvida, eu queria que mudasse uma nova lei, porque isso aqui ficou faltando uma vírgula. Então, vai ter que assinar e vai ter que chegar Então, essa hora decisiva está chegando. A gente vê notícias aqui que é melhor mudar para concessão, porque vai aumentar o bônus. Eu diria o seguinte, um bônus de 100 bilhões de reais, que é a estimativa que tem, sei lá, 20 e tantos bilhões de dólares, não é, por mais que o Brasil seja isso e aquilo, não está ali na mão para tirar assim à vista, pague isso aqui, para depois de não sei quantos anos o cara começar a ter o retorno desse investimento. Então, não é trocar por concessão que vai ter uma arrecadação maior. Então, a gente tem que tomar um cuidado para não querer, como foi comentado aqui pelo Ibsen, pelo Zé Mauro, não sei se outros também comentaram, a questão do polígono. Se a gente for querer mexer no polígono para depois decidir, e não pensem que é só a gente decidir, porque tem o Tribunal de Contas da União, que já mudou, a gente teve que voltar atrás na 15ª rodada e aumentar o polígono para acomodar as áreas que estavam na 15ª rodada. Porque na concessão a gente não conseguia dar o mesmo ganho para a União. Então, uma coisa gigantesca, a regra que está na mão hoje é usar a partilha. Então, a gente não pode cair na tentação de mudar o regime para ter algo maior. Porque o risco é não ter esse leilão da cessão onerosa e deixar passar uma oportunidade. Que vocês façam as contas nesses fluxos de caixa que tem aí, um ano que se adia mais, quanto o Brasil está perdendo. Quanto todos estão perdendo. E para ganhar, sei lá, 1%, estão perdendo 20%. Então, é uma conta que não fecha, mas o brasileiro tem essa coisa, todo mundo entendido. Nos assuntos da moda, todo mundo... 200 milhões de especialistas. Né? Então, cessão onerosa é um outro item que o Brasil... Acho que todo brasileiro, enfim, exagerando aqui, tenta entender. Mas a minha mensagem aqui é que o futuro, boa parte dele está contratado, está aí. Mas a gente pode ter muito mais usando esses recursos de uma maneira inteligente. O ministro Guardia tem defendido usar essa distribuição desses recursos seja através do Fundo Social. Para vocês terem uma ideia, o Fundo Social ele tem hoje um saldo de pouco superior a 32 bilhões de reais. Os 32 bilhões de reais, mais ou menos 70%, eles vieram de 2016 para cá. Então, esse dinheiro não foi usado.
está lá. Porque não está regulamentado, não está, enfim, é uma... E esse fundo social vai crescer com esses recursos que vão vir por aí. Então a gente tem que, acho que, equilibrar isso, ter time que está ganhando também se mexe, acho que é importante, mas se mexe com muito mais cuidado que com um time que está perdendo. Então, só queria finalizar dizendo o seguinte: 2016 o time estava perdendo feio. E não foi feita uma revolução. Foi feita vamos dizer assim, uma transformação incremental, chama assim, se é que existe essa combinação aí, né? Então, agora, eu acho que é a hora da gente fazer mais um salto incremental, mas sem ter uma ruptura, sem ter a tentação. Então, precisamos priorizar a questão do gás, usar a pesquisa e desenvolvimento como uma grande oportunidade para a nossa juventude. Qual é o país do mundo que tem de norte a sul, leste a oeste, cursos de geologia e engenharia de petróleo, com a garotada motivada ainda com a indústria do petróleo? A gente fui a Pelotas, fui a Campina Grande, fui enfim, a vários lugares onde tem gente brilhante. Não é assim, a gente pensa que os brilhantes estão nessas universidades aí principais. Gente que atravessou o Brasil para estudar no Rio Grande do Sul engenharia de petróleo. O cara saiu de Belém, foi estudar em Pelotas engenharia de petróleo. E isso é fruto desse modelo que tem de Enem, como é que é aquele que não é o FIES, não é o que a pessoa escolhe lá, o SISU. São tantas siglas aí que o SISU, que a pessoa entra lá e pronto, escolhe a universidade que vai. E aí acaba acontecendo tem umas coisas interessantes, está dando uma misturada no Brasil. Então, assim, eu acho que essa juventude merece, que se dedicou no período de crise, onde não havia esse amanhã, eles continuaram, sobreviveram, e então as oportunidades estão aí. É só a gente cuidar e, de cada um da sua maneira, trabalhar para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma melhoria incremental, sem se dar nenhum salto triplo mortal à frente, que não há necessidade disso aí, para comemorar nenhum gol. Então, parabéns, PPCE, pelos seus 5 anos, e, com certeza, tem muito mais pela frente aí, muitos desafios e oportunidades, né? Parabéns, obrigado. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos e dar por encerrado o nosso evento. Muito obrigada pela presença.